Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver. Também nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante o canal. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Vamos agora, pessoal, para a nossa 22ª aula aí sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Estamos no terceiro volume que trata do conhecimento de mundo. Vamos dar sequência aí da última aula e nós estamos falando sobre conteúdos, né? E falamos aí do conteúdo das crianças, para as crianças de 0 a 3 anos, que são feitos em um único bloco por conta das limitações da idade. Mas agora nós vamos falar sobre os conteúdos para crianças de 4 a 6 anos, que são da pré-escola, né? E aí já os conteúdos são divididos em 3 blocos. E agora nós vamos começar falando do primeiro bloco aí, que é falar e escutar, tá? Então as coisas que a criança, ela precisa alcançar, ela precisa dominar durante, nesses 2 anos aí de pré-escola. Então a criança, ela precisa fazer uso da linguagem oral para conversar, brincar, comunicar, expressar desejos, necessidades, opiniões, ideias, preferências, sentimentos e também relatar suas vivências nas diversas situações de interação presentes aí no cotidiano, certo? Não precisa muito explicar, né, pessoal? Quem quiser fazer alguma anotação é só dar uma pausa no vídeo, não tem muito o que explicar aqui, senão vou acabar repetindo o que eu acabei de ler. Outro tópico aqui, ó, elaboração de perguntas e respostas de acordo com os diversos textos que participa. Então a criança, ela também precisa se apropriar disso, né, de poder elaborar perguntas e também respostas acerca aí dos textos aí diversos do qual ela tem contato. E participações em situações que envolvem a necessidade de explicar e argumentar suas ideias e pontos de vista. Então, assim, gente, a famosa roda de conversa, né, que eu falo quase toda a aula, é uma excelente ferramenta para isso. Embora, quando a gente fala roda de conversa, as pessoas têm muito aquela coisa de imaginar um momento para ela ser feita. E a roda de conversa, ela é feita constantemente ali durante a aula, tá bom? Então, quando a gente fala assim, roda de conversa, não é colocar as crianças em roda e bater um papo. Não, gente, ela vai acontecer durante todo o período ali, até de uma forma informal, tá? Não tem necessariamente que fazer aquela coisa formal com as crianças. E a participação em situações que envolvam a necessidade de explicar e argumentar suas ideias e pontos de vista. Também a roda de conversa é uma excelente ferramenta para isso. Tanto elaborar perguntas e respostas de acordo com seus textos, participar aí das situações que envolvam a necessidade de explicar, e argumentar aí suas ideias, relatos de experiências vividas e narração de fatos em sequência temporal ou casual também. Reconto de histórias conhecidas com aproximação às características da história original, no que se refere à descrição de personagens, cenários, objetos, né, com ou sem a ajuda do professor. Eu falei na última aula sobre a historinha da bruxa, né, que eu tenho um livro, e é uma historinha muito fácil, que fala, bruxa, vem à minha festa, e aí a bruxa fala, só se você convidar o duende, e aí vai surgindo vários personagens ali, vocês já devem ter assistido a última aula, então dá pra ter um entendimento legal. Então, assim, esse reconto de histórias também. Gente, tudo isso aqui que eu tô falando são ferramentas aí, formas da criança se expressar, as diversas formas, tá? Através de história, de música, relatos de experiência, participação em situações aí que envolvem explicar e argumentar ideias, tá? Então são todas as ferramentas. Conhecimento e reprodução oral de jogos verbais, como trava-línguas, parlendas, adivinhas, quadrinhas. Gente, não precisa ficar assim desesperado, tipo, eu não decorei tudo aquilo que o professor falou. Porque, na verdade, não vai cair no concurso, assim, coisas tão detalhadas. Se cair, vai estar tipo assim, ó, olha, quais as formas da criança se expressar de forma oral? Música, televisão, livro, forma oral escrita, né? Livro, com a boca... ou então, tipo, com a bicicleta. Então vai estar umas coisinhas assim, gente, que é uma pegadinha ali tão ridícula, porque assim, eles colocam realmente situações, não vai pensar assim que eles vão colocar uma palavra lá que você vai dizer, meu Deus, e agora? Então assim, são coisinhas tão ridículas que eles colocam para fazer comparação que acaba ficando uma questão fácil, então ninguém vai pegar lá e ficar fazendo pegadinha em cima de tudo isso aqui. Não precisam ficar preocupados aí com as provas, né? De repente falar assim, pô, mas o professor tá falando muito rápido, eu tenho que ficar pausando para anotar. Se você tentar decorar tudo isso aqui, você vai ficar louco, pelo nível de conteúdo que tem no concurso público, independente da sua cidade, tá? Então não tenta decorar, é só para você ter uma ideia
tá? Quando você vê que é uma coisa absurda, que não dá para aplicar com a criança, você vai ver que a questão tá errada. Agora, se você vê que é uma coisa pertinente, né, ninguém vai colocar ali uma questãozinha ali que você fala, pô, mas isso aqui é pertinente, dá para trabalhar com a criança e fala, ah, tá errado, bem feito, não tá no referencial. Não, gente, é só para você ter uma base, tá, das diversas formas aqui que a criança pode se expressar, tá bom? Fica tranquilo. Orientações didáticas para as crianças aí de 4 a 6 anos, né? Em relação ao falar e escutar. Então, são orientações didáticas em relação ao falar e escutar. A gente está no bloco de falar e escutar. O trabalho com a linguagem oral, ele deve se orientar pelos seguintes pressupostos. Escutar a criança, dar atenção ao que ela fala, atribuir sentido, ou seja, prestar atenção para você entender o que a criança está falando, reconhecendo que a criança quer dizer alguma coisa, tá? Eu falei muito disso na última aula também, pessoal, tá? Sobre essa questão de muitas vezes a criança está falando e o professor, preenchendo o diário ali, Não, tem que prestar atenção no que a criança está falando, certo? Responder ou comentar de forma coerente aquilo que a criança disse, para que ocorra uma interlocução real, não tomando a fala do ponto de vista normativo, julgando se está certo ou errada. Então, assim, quando a criança conversa com você, você tem que prestar atenção, você responder. Ah, tio, não sei o que, não sei o que. Aí você acha que está certo? Aí, professor, eu acho. Nem prestou atenção e a criança fica confusa muitas vezes. Tá? Então você tem que responder, prestar atenção para responder corretamente. Eu até inclusive falei na última aula, eu falei, se você não gosta desse tipo de coisa, talvez você deva procurar outra profissão, porque a profissão do professor é essa, é escutar a criança, conversar com criança, interagir com criança, trabalhar com criança, certo? Então, tem que pensar bem aí o que você gosta, tá? Responder... já falei. Se não se entende ou se não dá importância ao que foi dito, a resposta oferecida, ela pode ser incoerente com aquilo que a criança disse, podendo confundi-la. A resposta coerente, ela estabelece uma ponte entre a fala do adulto e a da criança. Reconhecer o esforço da criança em compreender o que houve, a partir do contexto comunicativo e integrar a fala da criança na prática pedagógica, né, ressignificando-a. Então, assim, aqui está falando muito bem. Quando você não entende ou você não dá muita importância ao que foi dito, eu acabei de explicar isso aqui, você acaba confundindo a criança, você dá uma resposta incoerente e isso, aí ó, tá escrito aqui, ó, a criança podendo confundi-la, né? Você pode ser incoerente com a criança podendo confundi-la. Ou seja, a criança vai, tio, eu posso comer barata? Aí o tio, Meu, a criança vai, nossa, mas como assim? Né, tipo, e agora? Então, gente, tem que prestar bem atenção aí, porque senão você acaba atrapalhando o ensino-aprendizagem da criança. E pode ser um fator, gente, sem volta. Então, é muito necessário você prestar atenção realmente quando a criança fala, porque não é só o fato de você falar, não, né, eu estava cansado, nem prestei atenção. Não, gente, você pode aí causar um dano permanente na aprendizagem da criança. É que nem a casa de um botão. A partir do momento que você abotoou um botão errado, você vai abotoar a camisa inteira errado. É a mesma coisa a criança, tá? Às vezes uma atividade ali que o professor não deu a devida atenção e deixou a criança confusa, ela vai levar aquela confusão para os anos seguintes. Beleza? O trabalho com as crianças exige do professor uma escuta e atenção real às suas falas, aos seus movimentos, gestos e demais ações expressivas. A fala das crianças traduz seus modos próprios e particulares de pensar, e não pode ser confundida com um falar aleatório. Então, assim, gente, acabei de falar, tá escrito aqui, que bom que eu vejo que eu estou no caminho certo. O trabalho com as crianças exige do professor uma escuta e atenção real às suas falas, ou seja, trabalhar com criança é escutar a criança, seus movimentos, gestos, demais ações. A fala das crianças, ela traduz seus modos particulares e próprios de pensar, e ela não pode ser confundida com um falar aleatório, tá? Então tem uma contextualização à fala da criança. Ao contrário, né, cabe ao professor ajudar as crianças a explicitarem para si e para os demais as relações de associações contidas em suas falas, valorizando a intenção comunicativa para dar continuidade aos diálogos. Vocês podem ver que tem muita criança que fala pra caramba na aula. Quando o professor coloca todo mundo quietinho e manda um ir lá na frente, normalmente essa criança que fala muito, ele fica tímido. Então o professor tem que criar esses diálogos da criança falar para o grupo inteiro, conversar com a sala no geral. O professor tem que propiciar esse tipo de coisa, para que a criança ela trabalhe isso também, tá? Mesmo que ela fale errado, ali erre alguma palavra,
ela só vai melhorar se ela realmente explicitar esse tipo de coisa. É importante o professor explicitar para a sala. E assim, criança que riu, bota a criança lá na frente, não como forma de castigo, mas para mostrar para ele o quanto é difícil estar na frente dos colegas. Aí, dessa forma, ele vai valorizar o trabalho do outro colega. Beleza? A criação de um clima de confiança, respeito e afeto, em que as crianças experimentam o prazer e a necessidade de se comunicar apoiadas na parceria do adulto, é fundamental. Então precisa haver um clima de confiança, de respeito, de afeto, que as crianças experimentam esse prazer, né? Aí elas vão ter essa necessidade aí de se comunicar, apoiadas aí pela parceria do adulto. Ou seja, ela vai falar, puxa, eu posso falar porque o professor não vai deixar ninguém rir de mim. Mais uma vez, estou na linha certa, né? Gente, eu não li esse texto, eu estou fazendo aqui aleatório. Isso aqui não é que eu sou o sabichão, sou o dono da verdade. É que eu tenho muita experiência, gente. Estou quase 20 anos com educação infantil na Prefeitura de Guarulhos. Então, são coisas assim que, para mim, ó, você vê, eu coloco minha experiência. Graças a Deus, o texto vai batendo em cima do que eu estou falando aqui. Que bom. Quer dar um pouquinho de credibilidade pro professor Super Malva, né? Então, vamos lá. Nessa perspectiva, o professor deve permitir e compreender que o frequente burburinho que impera entre as crianças, mais do que um sinal de confusão, é sinal de que elas estão se comunicando. Então, assim, sempre que as crianças estão em contato, conversando ali, às vezes tá aquela conversaiada durante a sala, parecendo uma feira, uma barraca de pastel, né? Significa que a criança, gente, elas estão se comunicando umas com as outras. E isso é um momento riquíssimo, tá? Eu tô ficando sem voz, pessoal, porque já acho que é minha quinta aula hoje. Não sei se é a quinta ou a sexta aula hoje que eu tô fazendo aqui, eu tô ficando mega sem voz aqui. Esse burburinho cotidiano é revelador de que dialogam, perguntam e respondem sobre assuntos relativos às atividades que estão desenvolvendo. Mais uma vez, né, gente? Ó, explico antes e a leitura está aqui confirmando. Um desenho, a leitura de um livro ou apenas de quem tem intenção de se comunicar. Então esse burburinho aí tá querendo dizer que eles estão dialogando, né? Perguntando e respondendo ali sobre assuntos relativos às atividades. Ao organizar situações de participação nas quais as crianças possam buscar materiais, pedir informações ou fazer solicitações a outros professores e crianças, elaborar avisos, pedidos, recados, tal, né? O professor possibilita às crianças o uso contextualizado dos pedidos, perguntas, expressões. Isso aqui na verdade está meio repetitivo, porque eu já dei isso em alguma das minhas aulas hoje, não sei se é a primeira ou a segunda aula que eu dei hoje, falei sobre isso aqui. Que quando você manda a criança lá buscar um material, pedir uma informação, fazer uma solicitação, dar um recado para a diretora, ela vai experimentando as diversas formas de diálogo, né? As diversas formas de expressão, a mais formal, a mais informal, né? Então ela vai trabalhando ali as formas de falar com determinadas pessoas. Deve-se cuidar que todos tenham oportunidades de participação. Então nunca ficar pedindo a mesma coisa para a mesma criança, viu, gente? Eu que sou velhinho de sala de aula, conheço bem isso. Dar oportunidades a todos, porque todos gostam de ajudar o professor. Tem um ou outro lá que é mais assim, né? Aí não gosta de fazer nada na sala. Não quer fazer lição, não quer brincar, não quer conversar, não quer fazer nada. Gente, é um desafio trabalhar com criança assim. É aquela criança normalmente que o pai e a mãe faz tudo dentro de casa, ou é criado com vó, ou com tia, ou sabe Deus com mais o que aí. E a criança vira o verdadeiro, com todo respeito aí, vira o verdadeiro nojinho na sala de aula, gente, que é impossível trabalhar com essa criança. Então vira um desafio trabalhar com ela. Mas normalmente as crianças adoram ajudar o professor, então o professor não pode ficar privilegiando as bonitinhas, as mais bonzinhos. Não, tem que procurar deixar todo mundo aí, ajudar, né, dar recado, e principalmente que as crianças adoram passear pela escola também, né? Vocês vão descobrir isso aí, quem não é professor vai descobrir. É importante planejar situações de comunicação que exijam diferentes graus de formalidade, como conversas, expressões orais, entrevistas, e não só a reprodução de textos comunicativos formais. Isso aqui eu também já falei lá na outra aula, tá? Que são as diversas formas de expressões, tá? Quando você vai falar, por exemplo, com um juiz, você fala, né, uma forma ali que dá até medo, né? Você vai falar com um policial, você vai falar mais brando. Quando você fala com um amigo, você fala mais na gíria, tal. Quando vai falar com o papai e com a mamãe, você tem que conversar com um pouco mais de respeito, né? Quando vai falar com o seu marido, com a sua esposa, tem aquele denguinho, aquele amorzinho, né? Então, assim, tem as diversas formas de se expressar com as diferentes situações. E a criança, você pode trabalhar isso dentro da escola com a criança, tá? Foi o que eu acabei de explicar aqui. Uma das formas
de ampliar o universo discursivo das crianças é propiciar que conversem bastante, em situações organizadas para tal fim, como na roda de conversa ou em brincadeiras de faz de conta. Nem preciso explicar isso aqui porque eu estou falando isso, gente, há 250 aulas eu estou falando a mesma coisa, tá? Dia da criança poder ter que conversar e interagir o tempo todo. Podem se organizar rodas de conversa nas quais assuntos sejam discutidos intencionalmente, como um projeto de construção de um cenário para brincar, um passeio, uma ilustração de livro, ou também pode-se conversar sobre assuntos diversos, como a discussão sobre um filme visto na TV, sobre a leitura de um livro, um acontecimento recente, com alguma das crianças, que eu também já venho falando aqui pra caramba. Também tenho falado pra caramba disso aqui, né, pessoal, que eu falei pra vocês. Tive que dar uma pausa, eu não sei se saiu do contexto, peço perdão. Então, assim, você pode tanto trabalhar a roda de conversa de uma forma intencional, como de uma forma mais livre com eles ali, tá? Sempre dando um chute inicial e deixando as crianças interagirem ali livremente, tá? Gente, desculpa. Eu poderia pausar, mas já pausei demais esse vídeo. Já tô aqui, eu tô o dia todo aqui, se vocês virem, o sol foi mudando de posição nas últimas aulas, que eu tô desde cedo aqui gravando aula. São 20 para 5 da tarde agora, né? 16h40 aí. E eu tô desde as 7 e pouco da manhã, acho que desde as 8 horas da manhã gravando vídeo aula. Então, deu para cansar. A roda de conversa é um momento privilegiado de diálogo e intercâmbio de ideias. Por meio desse exercício cotidiano, as crianças podem ampliar suas capacidades comunicativas, como a fluência para falar, perguntar, expor ideias, dúvidas, né? E por aí afora. A participação na roda permite, na roda de conversa, hein, gente? Pelo amor de Deus. A participação na roda permite que as crianças aprendam a olhar e a ouvir os amigos, trocando experiências, bem como respeitar também a hora de ouvir o amigo, né? Não só simplesmente falar. Pode-se, na roda de conversa, contar fatos às crianças, descrever ações e promover uma aproximação com aspectos mais formais da linguagem, por meio de situações como ler, contar histórias, cantar, entoar canções, declamar poesias, por aí afora. Aqui está falando sobre diversos temas de novo, né? A ampliação do universo discursivo das crianças também se dá por meio do conhecimento da variedade de textos e manifestações culturais que expressam modos e formas próprias de ver o mundo, viver e pensar. Tá? Então, a ampliação do universo discursivo das crianças, ele também se dá aí por meio da variedade, do conhecimento da variedade de textos, né, e manifestações culturais. Músicas, poemas, histórias, bem como diferentes situações comunicativas, constituem-se num rico material para isso. Além de propiciar a ampliação do universo cultural, o contato com a diversidade permite conhecer e aprender a respeitar o diferente. Algumas crianças, porém, por diversas razões, não chegam a desenvolver habilidades comunicativas por meio da fala, né? Como, por exemplo, crianças com deficiência auditiva, algumas portadoras de paralisia cerebral, autistas, né? Elas não chegam aí a desenvolver habilidades comunicativas por meio da fala, tá? Eu trabalhei já com bastante crianças assim, né? Paralisia cerebral, autismo aí. O autismo não, eles até falam, né? Mas tem aí diversas síndrome de West, que as crianças elas acabam não conseguindo desenvolver essa questão da fala. Nesses casos, a inclusão das crianças nas atividades regulares, ela favorece o desenvolvimento de várias capacidades, como a sociabilidade, comunicação, entre outras. Conversar, salientar que existem certos procedimentos que favorecem a aquisição de sistemas alternativos de linguagem, como a que é feita, por exemplo, por meio de sinais, mas requerem um conhecimento especializado. Convém salientar isso, né? Cabe ao professor da educação infantil uma ação no cotidiano visando a integrar todas as crianças do grupo, tá? Ou seja, desenvolver atividades, pessoal, que todas as crianças possam participar. Claro, né, gente, que, tem situação que você também não vai trabalhar todo dia uma atividade que tenha, por exemplo, Libras no meio. Não dá, né? Senão a sala não anda. Mas você vai desenvolver uma outra atividade ali, por exemplo, que tem a Libras. Tem um aluno ali que tem dificuldade, ele trabalha por meio de Libras ou de gestos, você vai trabalhar atividades assim também, que ele consiga realizar junto com o grupo, tá? As crianças com problemas auditivos criam recursos variados para se fazerem entender. O professor deve também buscar diferentes possibilidades para entender e falar com elas, né, valorizando aí várias formas de expressão. Não tem necessidade de explicar, né, gente? Acho que a leitura está bem feita.
Além da inclusão em creches e pré-escolas regulares, as crianças portadoras de necessidades especiais, elas deverão ter paralelamente um atendimento especializado. Gente, isso aqui eu vou colocar aí na descrição o link da minha aula sobre o AEE, tá? Que é o atendimento educacional especializado, que é muito, muito importante mesmo. Eu fiz aí a videoaula sobre o AEE, vou deixar o link na descrição para vocês, tá? Que aí vocês vão entender um pouquinho melhor o que é esse atendimento especializado. A narrativa, ela pode e deve ser a porta de entrada de toda criança para os mundos criados pela literatura. Tá? A criança aprende a narrar por meio de jogos de contar histórias, tá? De jogos de contar e de histórias. Como jogos de contar entende-se situações em parceria com o adulto, os jogos de perguntar e responder, em que o adulto inicialmente assume a condução dos relatos sobre acontecimentos, fatos e experiências da vida pessoal da criança. Então, assim, sempre jogos de contar e histórias também, né? Jogos de histórias aí que ajudam bastante a criança a narrar. Estimulando as perguntas e respostas, o professor propicia o estabelecimento da alternância dos sujeitos falantes, ajudando as crianças a detalharem suas narrativas, tá? As histórias, diferentemente dos relatos, elas são textos previamente construídos, assim, estão completos. Então as histórias, elas estão associadas a convenções, como por exemplo, era uma vez, né, que é a frase de abertura bem formal que todo mundo conhece, e o famoso foram felizes para sempre, né, que é o fecho formal aí. Distingue-se dos relatos, as histórias, né, se distinguem dos relatos por se configurarem como ficção e não como fato, né, como realidade, né, elas relacionam-se, portanto, com o construído e não com o real. Então as histórias aí, elas acabam se distinguindo do relato, porque normalmente são umas coisas fictícias aí, com muitos até elementos que não existem na vida real. Uma atividade bastante interessante para se fazer com as crianças é a elaboração de entrevistas, né? A entrevista, além de possibilitar que se ressalte a transmissão oral como uma fonte de informações, ela propicia as crianças pensarem no assunto que desejam conhecer, né? Nas pessoas que podem ter as informações que necessitam e nas perguntas que deverão fazer. Então, muitos professores, muitas escolas trabalham com essa questão de entrevista, né? Minha filha sempre chega aqui e fala: ai, pai, preciso fazer uma entrevista com o senhor, preciso fazer uma entrevista com a mãe, preciso fazer uma entrevista com o vô, preciso fazer umas perguntas lá. Então, as escolas trabalham muito. Essa questão da entrevista é muito importante, realmente, para o desenvolvimento da criança. Para tanto, deve-se partir dos conhecimentos prévios das crianças sobre entrevistas para preparar um roteiro de perguntas. Então, sempre trabalhar um roteiro de perguntas baseado em algo que a criança saiba, né, que ela domine. Não você criar um texto que a criança nem sequer domina, como que ela vai fazer uma entrevista sobre isso, né? É preciso também pensar sobre a melhor forma de registrar a fala dos entrevistados, né? Pode-se incluir essa atividade em projetos que envolvam, por exemplo, o levantamento de informações junto aos pais sobre a história do nome de cada um, sobre as histórias da comunidade, né? Outra atividade a ser realizada refere-se às apresentações orais ao vivo, né? Textos memorizados, nas quais as crianças reproduzem os mais diferentes gêneros, como histórias, poesias, parlendas. Em situações que envolvem público, por exemplo, seu próprio grupo da sala de aula ou outras crianças, né, da escola, né, os pais, por aí afora. Como sarau de poesias, recital de parlendas, né? Outra possibilidade é a preparação de fitas de áudio ou vídeo para a gravação de poesias, músicas, histórias, tá? Que também pode ser feito aí. Então tem essas formas de registro aí que podem ser trabalhados aí, que as crianças podem se divertir bastante, pode ser bem fácil para elas também. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prática de leitura, né? Então, gente, ó, aqui a questão de prática de leitura na vida das crianças, né, na pré-escola. Participação nas situações em que os adultos leem textos de diferentes gêneros, como contos, poemas, né, notícias de jornal, informativos, etc. Então, participações nessas situações aí em que os adultos leem esses textos de diferentes gêneros, né? Então, ela participar disso. Participação também em situações que as crianças leiam, ainda que não façam de maneira convencional, ou seja, a criança tentar fazer a leitura ali, né, da forma que ela sabe.
reconhecimento do próprio nome dentro do conjunto de nomes do grupo, nas situações em que isso se fizer necessário, tá? Então, a criança, por exemplo, olha, peguem lá os estojinhos no armário do professor que a gente vai fazer uma atividade. Então, ela reconheceu o próprio nome dela no meio do nome dos colegas. Observação e manuseio de materiais impressos, como livros, revistas, histórias em quadrinhos, etc., previamente apresentados ao grupo. Então, a criança também tem acesso, né, para poder observar e manusear os diversos materiais impressos. E a valorização da leitura, né, como fonte de prazer e entretenimento, ou seja, incentivar, dar bastante leitura para as crianças aí no decorrer da aula, né, no decorrer do dia, da semana, do mês, para que as crianças se apropriem disso, uma vez que a gente hoje está numa época, pessoal, em que vocês sabem que, a tecnologia está tomando conta, as crianças cada vez leem menos. Eu pego muito no pé da minha filha, né, para ler um pouquinho por dia, filha, só um pouquinho, né, para poder realmente ter essa ligação aí com essa prática que é muito, muito, muito importante. Gente, agora a gente vai começar aqui, eita, como é gigante, a gente vai começar aqui a falar sobre orientações didáticas, mas como já estamos aí caminhando para 26 minutos, né, a gente vai encerrar essa aula e começar orientações didáticas com o pé direito aí na próxima aula, tá bom? Por enquanto, pessoal, se inscrevam no canal, divulguem para os amigos, para a família, pede lá que dá uma força pro professor. Pode, quem não é da área de pedagogia, peça lá, desativa o sininho para não receber as notificações, fala que é um canal de videoaula, mas peça para se inscrever, fala assim, olha, não custa nada, ajuda lá o professor, poxa, não ganho nada, pessoal, com isso, a não ser realmente o reconhecimento de vocês, o carinho de vocês, né? Preparo essas videoaulas, estou com acho que já passou de 250 videoaulas no canal, então assim, vocês veem que tem pouquinho inscrito aí, me ajuda bastante, viu, gente? Então, para que o canal continue, que a gente tenha força, ânimo, né, para continuar esse incentivo, peça aí para os parentes, para os amigos mais próximos, né? Vê a pessoa mexendo no celular, fala, você pode entrar aí no YouTube, entra lá, escreve aí, Super Malva, se inscreve no canal desse professor, desativa o sininho, já que você não vai ter interesse no conteúdo, só para dar uma ajudinha pro professor lá, né? O professor tá, poxa vida, me ajuda bastante aí nos meus estudos, né? E tem pouquinho inscrito. Pede, gente, quando você tiver com os colegas assim, para dar uma forcinha pro Super Malva, viu que ajuda bastante. Gente, bons estudos para vocês, até a próxima aula.